Sofonias capítulo 2. Sofonias capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus, revelada por intermédio do profeta Sofonias ao povo de Israel. Pense bem e tome juízo, povo sem vergonha, antes que vocês sejam levados embora como a palha que desaparece num só dia, antes que a ira furiosa do Senhor Deus caia sobre vocês, antes que chegue o dia da ira de Deus. Voltem-se para Deus todos os humildes deste país, todos os que obedecem às leis de Deus. Façam o que é direito e sejam humildes. Talvez assim vocês escapem do castigo no dia da ira do Senhor. Pai, esta é a tua palavra que foi lida, e eu te peço que o Senhor nos traga a plena revelação da tua vontade para as nossas vidas nesta manhã. Que o Senhor me use como um servo do Senhor, que o Senhor use os meus lábios em nome de Jesus e possa estar destapando os nossos ouvidos espirituais, e que nesta manhã haja crescimento espiritual e revelação e graça disponível para todos, em nome de Jesus, amém. Não é uma palavra de carinho, não é uma palavra gostosa de se ouvir, não é uma palavra que quando a gente escuta, a gente abre um sorriso no rosto, até porque Sofonias, inspirado por Deus, começa dando ao povo um adjetivo que talvez o levasse à morte. Que ele começa dizendo assim: pense bem e tome juízo, povo sem vergonha. Você é sem vergonha? O que é sem vergonha? Você é sem vergonha? Se nós lermos todo o contexto, capítulo 1, todo o capítulo 2 e o capítulo 3, a gente vai entender o que ele está chamando de sem vergonha. É isso que vocês estão pensando mesmo, não é outra coisa. E a gente tem a tendência de levar para a área sexual, por causa do nosso moralismo ocidental, pseudo-cristão do século 20. Mas se você ler, ele não está falando só de questões sexuais. Ele começa a falar do dinheiro que é ganhado desonestamente. Ele começa a falar das relações familiares mal resolvidas. Ele começa a falar de irmãos traindo irmãos. Ele começa a falar de pessoas que começam a servir outras doutrinas e outros deuses e começam a se atrair mais pelo horóscopo do dia do que acordar o dia lendo a palavra de Deus. Começa a achar mais interessante ir numa determinada vidente, né, com a desculpa de que achou que fosse um dentista que foi lá só para ver o dente, mas que essa desculpa não cola, do que buscar a verdade no Senhor. É a corrupção humana falando mais alto. E a corrupção humana, ela existe, ela está aí. Os desejos carnais, humanos, os desejos de se dar bem em todos os negócios, os desejos de se dar bem em cima do outro, o desejo de satisfazer a carne, eles existem, eles estão aí. Eu nunca me esqueço, a primeira vez que eu li a Bíblia, teve um versículo, percebam que isso faz muito tempo, mas a primeira vez que eu li a Bíblia, teve um versículo no Gênesis, que eu comecei a ler no Gênesis, onde eu parei, e eu nunca mais me esqueci desse versículo, certamente porque não apenas foi importante para minha cognição, mas porque Deus estava falando comigo, e de repente eu vejo
uma cena de um fratricídio, quando Caim mata Abel, e Deus vem e conversa com Caim, e Deus fala para Caim: Caim, o negócio é o seguinte, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ele não disse: mate os teus desejos. Ele não disse: se você me seguir, você parará de ter desejos. Se você me seguir, os maus desejos desaparecerão. Se você andar com Deus, você só vai ter bons desejos. Ele falou assim: Caim, o seu desejo será contra ti. Se você satisfizer todos os teus desejos, você vai continuar indo para o buraco. Mas a ti mesmo, não a mim, não me busque, a ti mesmo cumpre dominá-lo. Você tem que dominar os seus próprios desejos. Não é o seu pastor que vai dominar, não é Deus que vai dominar. Os desejos são seus, eles estão dentro de você, e cabe a você, a mais ninguém. Não transfira responsabilidades. O seu desejo será contra ti, mas você tem uma missão: domina ele, senão você vai matar outro daqui a pouco. Se você continuar fazendo o que você quer, você vai matar outro. Daqui a pouco você vai matar outro. Quer saber? Daqui a pouco é você que está morrendo. Porque o valente só é valente enquanto ele não encontra outro mais valente que ele. Que dali a pouco ele encontra outro mais valente que ele. Encontra. Sempre tem alguém mais valente. Então, assim, Caim, você quer que eu te dê uma orientação de vida? Controle os teus desejos de vingança. O desejo vai continuar existindo, mas controla, domina os seus desejos de vingança, domina os teus desejos sexuais, domina os teus desejos de riqueza, domina os seus desejos, porque ele pode te levar para um caminho ruim. Eu não, eu estou na boa, sou Deus, comigo não vai acontecer nada. Pode, comigo, mas com você, por amor, como um bom pai, eu te digo: você pode escolher entre um caminho de obediência. Este caminho é bênção, porque quando você segue esse caminho, você se afasta do mal naturalmente, compulsoriamente. Mas o outro caminho, ele é um caminho que leva à morte. Eu acho lindíssima a palavra de Deus, porque quando a gente pega o versículo 2 que foi lido, a gente tem uma percepção. Para quem que Deus está falando? Para quem que Deus está falando? Esta palavra, como eu disse, que não é uma palavra gostosa de se ouvir. Versículo 2, ele diz o seguinte: voltem para Deus todos os humildes deste país, todos os que obedecem às leis de Deus. Olha que coisa linda. Ele não está falando para quem não é humilde, para quem é arrogante. Ele não está falando para quem não obedece à lei de Deus. Ele não está falando para o povo: nossa, que palavra dura. É para esse povo que está aí no mundo, está no mundo, roubando, matando, traindo, e etc, e fazendo coisa errada. Deus não está falando com esse povo, não. Em Apocalipse tem um versículo que eu acho assim, amedrontador. Que é o próprio Jesus falando isso, que de repente o eu sou montado num cavalo diz o seguinte: aquele que comete imundície continue cometendo cada vez mais, e aquele que busca a pureza continue buscando-a cada vez mais. Tipo assim, tem um divisor de água. Você quer estar no caminho ruim? Vai com gosto. Quer pecar, mas peca com gosto mesmo, porque já está perdido, já acabou, meu amigo. Não peca mais ou menos não. Se for para pecar, peca de jeito, mas vai com gosto, vai com vontade. Porque se ir devagarzinho ou ir com força, você vai parar no mesmo buraco. Já quer ir, vai com vontade. Por isso que dizem, e é verdade, eu sou testemunha ocular,
Dizem que o crente desviado é pior do que o pagão. E é. Eu já vi. Às vezes o cara que está no mundo lá, o cara que não conhece Deus, ele pode cometer os equívocos dele. Mas aquele amigo que desviou, que foi crente, cristão, servo, que desviou, esse vai, mas vai com gosto. Porque ele fala assim, agora é que eu vou mesmo. Porque na cabeça dele ele tem o seguinte raciocínio: já perdi a salvação, já estou longe de Deus e já sei como é que é a palavra. Já sei que se eu pecar 10 ou 1000 dá na mesma, então vai com 1000 logo e acabou. Esse é o raciocínio. Eu vou meter o pé nas 10 jacas logo, né? Mas esse texto, Deus fala assim: eu não estou falando com os pecadores, eu não estou falando com as pessoas do mundo, eu não estou falando com quem não conhece a palavra de Deus. Olha que interessante. Voltem para Deus, todos vocês que são humildes e que obedecem à lei de Deus. Paradoxal. A minha conversa, diz Deus, é com os meus filhos. É a esses que eu quero educar. Aos meus filhos estão num caminho que eu estou vendo que não é legal para eles. Então vem cá, vamos conversar. Povo sem vergonha, vamos conversar. E esse título, sem vergonha, é complicado, né? Vamos conversar. A exortação de Deus vem para quem Ele ama. Ele não gasta tempo exortando quem Ele não ama. Assim como Marcos não perdia tempo exortando que ele não amava. Assim como hoje eu fiz questão que meu filho viesse à igreja, porque eu o amo. A exortação de Deus vem para quem o ama. E lá na frente, se você for no Novo Testamento, você vai ver Tiago, marido da Caroline, falando a mesma coisa. Ele repete, diz lá, Tiago: porque Deus exorta a quem Ele ama. E ele diz mais: portanto, seja motivo de alegria serem corrigidos por Deus, não de tristeza. Que quando Deus te corrige, é motivo de bênção. E diz mais: é porque vocês não são filhos bastardos, mas são filhos legítimos. Aí ele corrige, que ele ama, filho legítimo. Porque o filho bastardo, ele não vai perder o tempo dele. Então essa palavra é para a gente, os humildes e os obedientes, que estão perdendo a humildade e perdendo a obediência, se tornando desobediente. Vem o Senhor e fala: mesmo aqueles que são de Deus precisam de correção, porque mesmo os de Deus volta e meia se desviam, porque a nossa natureza, ela não está morta. Paulo diz que nós temos que matar a nossa natureza. Se nós temos que matá-la, significa que ela não está morta. E você não mata com uma oração nem com um jejum. Matar a natureza humana é um processo vital, que você vai terminar de matá-la o dia que você morrer. O seu venerando conseguiu matar a natureza humana dele. Levou 80 anos para conseguir, mas conseguiu. É um processo. Hoje eu sou melhor do que eu era há 20 anos. E eu tenho certeza que daqui a 20 eu serei melhor, pela graça de Deus. E todos nós aqui a mesma coisa. É uma caminhada. E no versículo 1 mostra o amor, a benevolência, a longanimidade. Longanimidade é uma palavra feia, muito feia, que nem está escrito nessa minha Bíblia aqui, que usa palavras de hoje, mas que é uma palavra que eu acho legal, né? Longanimidade é um tipo de paciência, né? É um ânimo elástico. E a palavra de Deus, numa tradução antiga, diz que Deus é longânimo, ou seja, Ele não se cansa de você, apesar de nós às vezes nos cansarmos dele, mas Ele não se cansa. E dentro da sua longanimidade, da sua paciência, no versículo 2, 1 e 2, ele diz o seguinte: pense bem e tome juízo,
povo sem vergonha, antes que vocês sejam levados embora como palha que desapareça num só dia, antes que a ira furiosa do Senhor Deus caia sobre vocês, antes que chegue o dia da ira do Senhor. Deus, Ele sempre te corrige antes. Você se desvia, você comete um equívoco, e antes de que algo aconteça, Ele vem e fala assim: olha, eu estou te contando antes. Se você corrigir, não vai acontecer nada. Se você corrigir a rota da sua existência, isso é legal. Mas se você não se corrigir antes, dali a pouco alguma coisa vai acontecer. E eu queria colocar para vocês que a gente está falando de um texto que foi escrito há 2.700 anos. Era uma visão de um Deus carrasco, malvado. A gente sabe que Deus não é assim. Ele não sente prazer em arrancar o couro das suas costas, não. Como alguns ainda hoje pregam, não. Ele não é um sádico cósmico que quer te amarrar, te chicotear nas costas e mudar o nome da Bíblia para 50 tons de Bíblia. Não. Seria legal, né? 50 tons de Bíblia. Não, não é isso. A desgraça que vem sobre as nossas vidas, ou que pode vir sobre as nossas vidas, meus irmãos, na maioria das vezes é consequência dos nossos próprios atos. Tem uma relação causal. É que naquela época a filosofia não era tão desenvolvida. Então o místico falava mais alto. Então eles não tinham essa relação causal no povo judeu tão desenvolvida. Então eles enxergavam que Deus vinha e pá! Mas é você que muitas vezes provoca o seu próprio problema. Sou eu mesmo que ando a 150 km por hora e bato o carro. Eu não tenho que perguntar: Deus, por que deixou meu filho bater o carro? Deus, o cara tem pé, o cara tem... Não todos, mas muitos dos nossos problemas é quando a gente está em desobediência à lei do trânsito, à lei da sociedade, à lei de Deus, à lei das relações, à lei da natureza, né? Um homem pode ter mais de uma mulher, sim ou não? O que Deus fala a respeito? Hã? Isso foi ela que disse. Isso não é lavagem de roupa suja. Olha só, meus irmãos, vocês podem me chamar de herege, mas eu vou pedir para vocês, em nome de Jesus, não me chamem de herege. Me deem a oportunidade da dúvida e levem essa dúvida para casa. Mas Abraão, Davi teve mais de uma mulher. Deus não está muito preocupado com isso. Se for mulher. Então beleza, então eu vou, né? Liberou. Se for mulher, eram mulheres, moravam juntas, eram sustentadas, tinham legítimas. A lei permitia, a lei do país permitia. E a gente tinha algumas questões sociais também, sociológicas, aliás, tipo, os homens iam para a guerra, morriam um monte, tinha mulher sobrando. E algumas tinham que ser cuidadas, que o irmão foi para a guerra, morreu, o pai foi para a guerra, morreu, sobrou lá. Então era até uma maneira de resolver um problema social também. Tinha muito menos homem do que se tem hoje. Então assim, Deus não estava muito preocupado. Então a gente pode ter o seguinte raciocínio: o projeto original de Deus é que o homem tenha uma mulher, tanto que ele só fez uma Eva. Então quando a gente lê
o Antigo Testamento, quando começa, você consegue inferir o raciocínio de Deus. Então, ele faria 2 Evas, 3 Evas, ele fez uma, entende? Tá? Mas Deus, ele é muito flexível com algumas questões sociais. No Novo Testamento, os apóstolos voltam com esse discurso. Eles eram judeus, mas eles voltam com esse discurso. Olha, cada homem tem uma mulher. Por quê? Não é porque é pecado. Porque se a lei permitir, não tem pecado nenhum. Se a lei puder, não tem pecado nenhum, né? O pecado de Davi não foi ter mais de uma mulher. Davi tinha quantas mulheres? Algumas mulheres e algumas concubinas. O pecado de Davi foi adulterar. O que é adulterar? E Deus fala exatamente isso para ele. Fala assim: olha, você já não tem um monte de mulher? Você já não poderia ter quantas esposas você quisesse? Já não tem tudo isso? Você ainda tinha que pegar a mulher que é do cara? Tipo assim, bicho, você não precisava fazer isso. A mulher do cara. E depois ainda matou o cara para ficar com a mulher do cara. Tipo assim, o problema está aí. Então o problema é o adultério, ou seja, eu ter uma relação sexual fora do meu casamento com as minhas esposas, no caso dele, porque ele tinha as esposas. Então essa era a questão. Quando Deus, no Novo Testamento, traz uma orientação para o homem voltar a ter uma única esposa, é visando nos proteger de nós mesmos, proteger o homem e a mulher, nos proteger de nós mesmos, porque sempre que tem uma situação de muitas esposas, você vai ter uma situação complicada, e a Bíblia mostra isso. Então você vê lá, toda vez, o caso de Abraão, então é um caso assim que eu acho absurdo, cara. É um caso assim que eu falo, cara, mulher há 5.000 anos. Cara, Sara não conseguia ter filho. Não conseguia. E aí falou assim: não, então transa aí com a minha serva, com a minha escrava, ela vai te dar um filho, e aí você passa a ter um filho. Sara dá essa ideia. Aí ele falou: tudo bem, transa com Agar, tem um filho. E aí Sara fica pau da vida, brava e tal, e manda ele expulsar Agar. Agora expulsa essa mulher. E Abraão teve que expulsar a serva e mandar morrer no deserto. E aí Abraão pesaroso, porque aí era filho dele. E aí ele manda embora Agar com o filho dele, porque Sara falou assim: não, morrendo de ciúme. Falei assim: gente, ela manda fazer, depois manda matar. Né? Mas mostra a complexidade humana. Por isso que é bom ter uma mulher só. Tem uma relação ali onde você vai ter menos confusão, porque o homem cria confusão mesmo, né? Diz uma historinha, eu vou contar aqui porque as crianças já subiram, que é assim: por que Abraão, vocês não contam, fala que eu contei isso não, hein? Fala que foi alguém que contou. Por que Abraão teve um filho com Agar? Vocês sabem por que não? Abraão chegou à noite lá todo animadinho e tal, e chegou em Sara, e Sara nada, né? Chegou em Sara, e Sara nada, e tal. Aí Sara falou assim: Abraão, vai cagar. Aí ele foi com Agar. Isso quem contou foi ele. É ele que contou. Isso é só uma gravação. Meus irmãos, quando Deus nos dá uma orientação, é para evitar sofrimento, não é para mais nada. Eu tenho certeza que a maioria dos homens que aqui estão gostariam de ter 2, 3, 4 esposas. Basicamente porque nós somos seres reprodutores e temos uma coisa chamada testosterona, que os animais têm e que eles cobrem 4, 5 vacas e um monte de galinha, e está tudo bem, e nós poderíamos fazer isso. Só que nós vivemos em sociedade e nós vamos criar uma confusão. Então Deus orienta para nos livrar, não é por causa de Deus não. Ele não vai se sentir ofendidinho.
Falou assim, ó, você vai se dar mal. É confusão, é bagunça, né? É igual a mulher que foi com o marido era fazendeiro, ia sempre pro leilão de gado e tal, e ela desconfiada desse negócio de leilão de gado, esse cara tá saindo com mulher e tal, hoje eu vou pro leilão de gado, eu quero ir também. Aí ele, não mulher, só vai homem lá, leilão de gado, fazendeiro, não, eu quero ir também. Aí foi junto. Aí, para surpresa dela, era realmente um leilão de gado. Aí sentam lá na mesa e tal, aí traz, esse é um touro, zebu, reprodutor e tal, ganhando campeão, cobre 4 vacas por dia e tal. A mulher olhou pro marido, falou, você tá vendo, maridão? 4 por dia, não é igual você aí, que é uma por mês e olhe lá. Aí ele meio sem graça, assim, fala baixo, mulher, que isso, fala baixo, tal. Aí lá vem o outro, esse agora é um touro Nelore, reprodutor, cobre 7 vacas por dia, tal. A mulher olha assim, tá vendo, marido? 7! Isso aí que é reprodutor, é isso que o meu lado aí, tal. E, mulher, fala baixo. E assim seguiu. Aí traz o último, esse é um touro, cobre 10 vacas por dia. A mulher, que é isso, né? Brigou com o marido e falou assim, aí gente, esse aqui, falou pros amigos, esse aqui é uma vez por mês e olhe lá. Aí ele responde assim, pergunta lá pro touro se é com a mesma vaca. Se mudar a vaca, essa é uma brincadeira de mau gosto, né? Mas a gente sabe que se mudar a vaca, cobre 7. Mas, gente, a orientação de Deus é, não troca a vaca. A orientação de Deus é, não troca a vaca. Sem ofensas e sem comparação. Tem uma esposa, tem uma mulher, seja fiel a ela. E hoje em dia a gente pode falar sem medo de errar. Sem medo de errar, e eu sei do que eu estou dizendo. Não troca o boi. Que eu tenho visto de perto muita mulher trocando de boi. Mas não é pouco não. Estão dando banho nos homens. Pastor, preciso te confessar um pecado. Tem um boi que mora lá do lado de casa. O meu é zebu, aquele é Nelore, pastor, é Nelore. Não troca de boi, não troca de vaca. Não vale a pena. Não vale a pena. Você só tem a perder. No longo prazo. Curto prazo é uma delícia. É uma delícia. Você se sente mais homem, mais mulher, desejado, poderoso. Mas no longo prazo é desgraça. Grossa. O seu desejo milita contra você, mas a você cumpre dominá-lo. Cumpre a você dominá-lo. E para encerrar, Deus é um Deus que corrige por 2 motivos. E os 2 motivos estão relacionados ao amor. Nós somos povo de Deus. Aí. Nós somos povo de Deus. Ele ama o seu nome. Ele ama o seu nome. Ele fala assim, ó, você não precisa ser meu povo, mas se você quiser ser meu povo, eu amo o meu nome. E eu não quero o meu nome em boca de Matildes. Eu não quero o meu nome na lama. Então se você quiser fazer parte da minha família, honra o meu nome. Ou então você pode sair. Você não precisa nem vir. Você veio porque quer e permanece se quiser. Você pode sair. Eu amo o meu nome. Eu amo o nome da minha família. Eu honro a minha família. A família de Deus. Eu amo o meu nome. Quer fazer parte da minha família? Honre essa família. Honre essa família. Que quando olharem para você, digo assim, lá vai um. Esse é da família de Deus. Honesto nos negócios, carinhoso com os filhos, atencioso com os amigos, e só cobre uma vaca. E assim por diante. É brincadeira, né? Mas assim por diante.
Nós temos que aprender a honrar o nome de Deus, porque Deus honra o nome dele. E quem não honra o nome dele, ele não quer na família. E em segundo lugar, um é porque ele ama o nome dele, em segundo lugar é porque ele ama você. E ele quer que você seja honrado. Ele quer que você seja honrado, seja uma pessoa honrada. Às vezes a gente fala assim, pô, Deus honrou, Deus honrou fulano. Sim, Deus honrou fulano, mas a maioria das nossas honras são consequência dos nossos próprios atos. Deus honrou, eu quero ser honrado por Deus. Eu tenho vontade, não vou negar não. É por vaidade e tal, não é por vaidade, é por consolo. Que a gente sofre tanto às vezes para se fazer a vontade de Deus, que você quer um consolo. Aí quando vem uma honra, você, oh, cara, que bom, tipo assim, ai, é tipo um bálsamo que nos alivia. Conseguem entender isso? Não é vaidade. Alguns talvez por vaidade. No meu caso é por consolo. Receber aquele consolo. Querem um consolo que Deus está me dando? O meu livro que está sendo lançado, para mim é um consolo. Para mim é um consolo. Para mim é encerrar esse trabalho aqui e ir para São Paulo coroado, um êxito, tipo assim, caramba, metade das minhas pregações estão naquele livro, metade do meu café com Deus, metade do que eu falei para eles, um monte de coisa está ali. Então tudo que eu passei aqui tem um resumo. Olha que legal, que bacana. Eu tenho um resumo da minha trajetória pastoral em Águas Claras, aonde os valores que estão impregnados naquele livro foram valores que parte deles eu desenvolvi aqui, coisas que eu aprendi com vocês também, e que eu pude ensinar aqui, e que eu pude ver vidas sendo transformadas por coisas que estão escritas ali. Isso é uma honra para mim, uma honra, e eu me sinto consolado. Bem, esse aqui é um pastor, hein? Consegue dar uma palavra de exortação fazendo o povo rir. Porque essa palavra é uma palavra dura, né, irmãos? Essa não é uma palavra facinha, é uma palavra difícil. Mas volta e meia a gente tem que ser alertado, volta e meia a gente tem que ser lembrado, né, de que porque Deus nos ama, Deus espera a obediência de nós. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé.